Bom dia, amados. Pastor José Henrique novamente, com mais uma Pérola do Reino. Hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, Salmos 73. Nós vamos ler alguns versículos desses Salmos. Amém? Salmo 73, do versículo 1 ao versículo 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E os versículos 16 a 18 desse mesmo Salmos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Amém? Esse é um salmo de Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi e foi um líder do louvor e também maestro do culto no tabernáculo durante o reinado de Davi e posteriormente o reinado de Salomão. Asaf, ele era um homem temente a Deus, mas estava passando por dúvidas comuns a cada ser humano. Dúvidas que volta e meia nos afligem também. Asaf, ele se encontrava num cruzamento de ideias. Ele olhou para o passado e declarou sua fé em Deus. E declarou que Deus é bom. Ele viu tudo que Deus já havia feito em sua vida e em Israel, como nós vimos no versículo 1. Mas, ao mesmo tempo, Asaf olhou ao seu redor, para as circunstâncias, ao seu redor, e invejou a prosperidade dos ímpios. Então, ele olhou para dentro dele mesmo e encontrou uma inquietação. Um sentimento de dúvida. Será que eu errei em decidir seguir e confiar em Deus? Asaf, aos olhos humanos, teve uma aflição. Não vamos dizer que foi uma inquietação legítima, mas foi uma inquietação humana. E, por vezes, essa falta de tranquilidade também busca dominar o nosso coração, querendo minar nossa fé em Deus, e volta e meia vem a pergunta, não necessariamente em palavras, mas em nosso pensamento, em nosso sentimento. Será que eu fiz o certo em seguir a Deus? São tantas lutas, tantas provações, e esse povo que não quer nada com Deus vive uma vida sem problemas. Não são afligidos por nada. Amados, isso não é desejar mal ao outro, mas o inimigo de nossas almas sempre irá querer colocar dúvidas em nosso coração. Por que eu sigo a Deus? Estou sofrendo, e quem não segue geralmente está sorrindo. E por vezes o inimigo irá usar pessoas próximas a você para te fazer a pergunta: ué, mas cadê o seu Deus que deixa você passar por isso? Amados, devemos estar confiantes que Deus tem os seus propósitos e fazer a escolha certa, que é estar ao lado dele. E responder: Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Amém? A palavra nos diz que Asaf, ele fez o que era certo. Ele foi ao santuário de Deus, como diz o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Ir ao santuário, amados, significa ir à presença de Deus.
Asaf fez a escolha certa e devemos fazer o mesmo. Asaf procurou ajuda naquele que podia lhe ajudar. A dúvida que ele estava enfrentando era uma batalha espiritual. E batalhas espirituais você deve combater espiritualmente. E na presença de Deus, para te dar forças para vencer. Amém? A dúvida que talvez você possa estar passando pode não ser somente uma dúvida na sua mente, mas uma ação espiritual querendo te enfraquecer, querendo te tirar do foco, querendo te tirar do propósito de Deus. O nosso conhecimento teológico, as nossas certezas têm valor, claro, mas nada disso substitui o calor de uma comunhão íntima com o Pai. Não importa o que nossos olhos vejam ou que o nosso coração sinta, a nossa maior necessidade será sempre buscar o colo e a direção de Deus. O colo de papai. Ele é o único que impedirá que nossos pés vacilem diante de qualquer circunstância. Certa vez no passado, eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Ela dizia: quando andamos pela vista, tudo que podemos ver são as etiquetas de preço da vida. Quando andamos pela fé, descobrimos os verdadeiros valores. Ou seja, amados, os olhos da carne são enganosos. E somente estaremos olhando e vendo o que está certo se buscarmos a comunhão com o Pai. Amém? A forma como nós olhamos uma situação poderá determinar o seu resultado. Quando olhamos com a nossa visão humana, a tendência é errarmos. Mas quando olhamos com a direção de Deus, com a direção de papai, o caminho e o resultado são certos. Asaf fez isso, né? Ele viu as circunstâncias e analisou. Está acontecendo isso, mas o Senhor sempre segurou a minha mão. Ele sempre esteve comigo. E Ele vai continuar me guiando e protegendo. Amém? E Asaf escolheu o certo. Ele escolheu confiar em Deus. Que o nosso coração permaneça firme nessa atitude, mesmo quando as circunstâncias parecerem confusas aos nossos olhos. A história humana nos mostra que caminhar longe do Senhor resulta em ruína. O Salmo 73, ele confirma isso ao declarar, no versículo 27, Pois eis que se alongam de ti, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Amém? Estar longe do Senhor está fadado ao fracasso. Cerca de 300 a 400 antes de Asaf escrever esse salmo, Josué, o sucessor de Moisés, ele liderou o povo no estabelecimento da terra prometida. E naquela época, Josué desafiou a nação a escolher a quem servir: ao Deus verdadeiro ou aos falsos deuses daquela região. E aí que ele profere a famosa declaração, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15.
Bonito, né? Eu sugiro que depois os irmãos com calma leiam todo o capítulo 24 de Josué para se aprofundarem um pouquinho mais nesse assunto. Ali Josué ele traz a memória do povo, né? A fidelidade de Deus no passado. E da mesma forma, Asaf, ele recorda os feitos do Senhor. E diante dessa lembrança, Asaf escolhe o caminho da vida. Amém? Amados, antes de orarmos, que fique bem claro em seu coração, na sua mente, que toda essa mensagem, ela trata de uma escolha. Confiar e seguir a Deus em tudo. Amém? Esses homens de Deus, né, como Asaf, Josué, além de tantos outros personagens bíblicos, escolheram confiar no Senhor. E por isso encontraram a verdadeira vida. O meu desejo nessa manhã, e sempre, né, é que vocês também, né, amados, possam perceber a bondade de Deus em todo o tempo e aprendam a confiar nele, independente das circunstâncias. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Pai, assim como nessa palavra, Pai, que nós possamos, Pai, escolher sempre estar ao seu lado, buscar a tua face e fazer a tua vontade, confiando, Pai, que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor está no controle de tudo, como sempre esteve, Pai amado. Pai, continua conosco nesse dia, dá-nos um dia abençoado na tua presença, direcionado pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.